A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, uma ótima semana em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e a minha vida. Que Deus possa estar fortalecendo a sua caminhada e a minha caminhada em nome de Jesus. Os dias são desafiadores, mas o Senhor nos convida para estarmos com Ele, para estarmos firmes nele, para perseverarmos nele, pois a vitória é certa. A maior vitória é a salvação em Cristo Jesus. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, o Senhor nos convida a sermos ousados. O Senhor nos convida a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí você pode estar pensando, mas irmão Niltinho, a minha vida não tem sido de uma pessoa que é mais do que vencedora em Cristo Jesus. A minha vida tem sido triste, a minha vida tem sido muito abaixo do que Deus planejou. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós tomemos posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre ousadia. Devemos ser ousados em Deus. Devemos ser ousados naquele que nos amou, naquele que em Cristo Jesus é o nosso Pai. Mas como sermos ousados em Deus se nós não o conhecemos? Como sermos ousados em Deus se nós não meditamos na sua palavra? Como sermos ousados em Deus se nós não falamos com Ele? Como sermos ousados em Deus se nós não temos intimidade com o Pai? O Senhor nos convida a converter o nosso coração. Converter o nosso coração, esse coração mesmo de pedra, converter o nosso coração ao nosso Deus, porque ele se tornará um coração de carne, um coração que pulsará na presença do nosso Deus, um coração que saltará de alegria todas as vezes em que nós nos lembrarmos de que nós não estamos nessa vida por acaso, mas sim que somos filhos amados do Pai. Antes de entrarmos no nosso texto, hoje falaremos um pouquinho sobre dois homens que foram ousados em Deus, dois homens que buscaram a face de Deus, dois homens que ouviram a voz de Deus e tomaram posse de suas bênçãos, Josué e Caleb. Mas antes disso, vamos estar lendo aqui fazendo aqui uma pequena leitura de um texto, um toque de ousadia em sua vida. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, 21. Os dias têm sido difíceis, mas em Cristo há esperança de uma vida melhor. O problema é que muitas das vezes nós damos ouvidos aos balaíns modernos, idolatrias, sortilégios, sofismas, simpatias, rituais, guias, horóscopos e todas as espécies de crendices que nos afastam de Deus. É hora da decisão. Ou ficamos com a palavra de Deus e seu único mediador, Jesus Cristo, que é a vida, ou com os ensinamentos deste mundo, que certamente levarão à segunda morte. Que sejamos ousados em Deus e digamos como Pedro ao Senhor Jesus. Pedro disse: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Sim, há poder de Deus no maravilhoso nome de Jesus. Pedro, respondendo ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fez um discurso muito duro, que as pessoas acharam muito duro, e começaram a sair, uma após as outras, de mansinho, achando que o mestre não estava vendo e o Senhor só observava. Então, o Senhor Jesus pergunta: e vocês? Olha para os discípulos e fala: e vocês? Não vão sair também não? E aí Pedro dá essa declaração que é maravilhosa: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só Ele pode tirar do marasmo.
Só Ele pode te tirar dessas dores. Só Ele pode tirar dessa prisão, dessas amarras, dessas algemas. Porque o Senhor Jesus, Ele é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Ele pode te libertar, Ele pode me libertar. A palavra diz que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, na sua vida e na minha vida, Ele é fiel para completá-la. Muitas das vezes achamos que será que o Senhor não está nos vendo? Ou muitas das vezes nós damos um passo para frente importante e infelizmente no outro dia estamos fracos, pensamos em retroceder, pensamos em parar. Se bem que pensar em parar também já é retroceder. Mas é porque nós perdemos a visão de que o Senhor tem feito uma grande obra em nossas vidas. E Ele é fiel para completá-la. Permaneça firme. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o autor e consumador da sua fé e da minha fé, Jesus Cristo. Certamente a nossa caminhada prosseguirá em nome de Jesus. E vamos estar então entrando no nosso texto. No livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele fala com Moisés 3 vezes, ser forte e corajoso. E Ele dá dicas preciosas para que ele seja mais vencedor. O Senhor fala, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Mas o Senhor também, além dessa promessa, Ele dá orientações a Josué. Orientações que servem para a sua vida e para a minha vida. O Senhor diz, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido onde andares. Que você e eu possamos caminhar no caminho reto, no caminho perfeito, que é Jesus Cristo. Não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o alto, de onde vem a nossa salvação, de onde vem a nossa redenção, porque é do alto que vem a nossa redenção. A palavra diz que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens, e aí sim, esse será o grande dia, o dia mais esperado de todos aqueles que o amam, de todos aqueles que escolheram viver com Ele. Será o dia real da nossa redenção, onde teremos corpos incorruptíveis, onde a dor jamais entrará, onde não haverá mais morte, nem dor, nem medo. Mas não haverá, segundo a palavra, nem o sol existirá mais,
porque o próprio Senhor Jesus, que é o sol da justiça, brilhará na eternidade. Então Deus fala aqui com Moisés, não tive nem para a direita nem para a esquerda. E ele fala mais, não cesses de falar do livro da lei. Para nós hoje, não cesse de ler a Bíblia. Está cansado? Lê a Bíblia. Está feliz? Lê a Bíblia. Está com disposição? Lê a Bíblia. Medita. Porque o Senhor fala, tenha cuidado de fazer tudo quanto está nele escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Nela medita de dia e de noite. Medita na palavra. Não apenas leia, mas medite. Creia que Deus está ali falando com você, porque Ele está falando com você. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vamos agora, falamos um pouquinho de Josué, falar um pouquinho agora de Caleb. No livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 8, está escrito assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como seria no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Josué, então, o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom, em Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. É interessante que nós falamos de Josué, agora falamos um pouquinho de Caleb. É interessante que Caleb, aos 85 anos, ele não murmurava, ele não reclamava, mas ele disse assim: Senhor, eu estou forte, pode me abençoar, Senhor, eu estou forte, eu ainda quero que a promessa do Senhor se cumpra em minha vida. Forte isso, né? Muitas das vezes o Senhor nos faz promessas. A promessa maior é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior e melhor das promessas. Mas o Senhor, muitas das vezes, o Espírito Santo, Ele fala comigo e com você coisas que se cumprirão em nossas vidas, que você sabe que Deus falou e sabe que vai se cumprir. Mas muitas das vezes, você e eu começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar para pessoas, começamos a olhar para pessoas que nos ferem, pessoas que não nos ajudam, pessoas que querem o nosso mal, e nos esquecemos da promessa. Ou então chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, está demorando. Senhor, será que por acaso o Senhor não se esqueceu de mim? Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente.
Ele jamais esquece de você. Ele jamais esquece daquilo que ele falou ao seu coração. Mas é interessante que, até para que sirva de testemunho, àqueles que ainda não creem, daqueles que ainda não têm intimidade com Deus. Caleb chegou diante de Josué e falou assim: você lembra, Josué, que Deus falou comigo que ia me dar a minha parte? E o nosso Deus, ele sempre cumpre o que fala. Quando chegar diante de Deus, não chegue murmurando. Chegue apenas: Senhor, eu sei que a promessa do Senhor vai se cumprir. Senhor, eu tenho fé plena de que tudo está no controle das tuas mãos. E ali então, Caleb, com 85 anos, ele pediu aquilo que Deus tinha prometido. Não sei com quantos anos você está, 50, 60, 70, 80, 100, não sei. Mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tome posse, faça como Caleb. Chegue diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu ainda creio na promessa do Senhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eis-me aqui, Senhor Deus. Essa idade não pode me impedir. Essa idade não vai impedir que as promessas do Senhor se cumpram em minha vida, em nome de Jesus. E aí, então, falamos um pouquinho, lógico, daria para ficarmos aqui horas discorrendo sobre Caleb e Josué, dois homens que ouviram a voz de Deus, dois homens que creram e correram atrás daquilo que Deus tinha prometido. Aí você pode estar pensando: mas Niltinho, então Deus escolheu Caleb e Josué porque eles eram mais fortes, porque eles eram mais bonitos, Por quê? Aí que nós vamos ver o segredo da nossa mensagem de hoje, que é um toque de ousadia em sua vida. Nós vimos ali todos os benefícios que Caleb e Josué alcançaram, certo? Certo. E isso é maravilhoso. Você quer bênção, eu também quero bênção. Mas deixa eu te falar uma coisa: nada disso, nenhuma dessas grandiosas bênçãos chegarão em nossas vidas se nós não formos ousados. E aqui eu abro um parênteses: você só vai conseguir ser ousado em Deus se você realmente o conhecer. Se você não conhecer a Deus, não tem como ser ousado. Se você não orar de manhã e pedir ao Senhor que te oriente: Senhor, me oriente naquilo que está por vir hoje. Eu não sei o que virá, mas o Senhor sabe, me oriente. Você não será ousado. E é interessante que eu preparava essa lição no sábado, e no domingo eu tive um desafio. Eu confesso para os irmãos que eu não tinha orado nesse dia. Estava indo para a igreja e falei assim: lá eu oro. Lá eu oro. Estou indo para a igreja, lá eu oro. Não pedi direção a Deus, só saí, tomei meu banho, peguei minha família e fomos à igreja. E lá tinha um desafio. E por não ter orado, e por não ter buscado a orientação de Deus, a dúvida veio ao meu coração. E o Senhor, então, Ele me ensinou naquele dia: antes de qualquer coisa, ore. Antes de qualquer coisa, peça que eu oriente, peça que eu alimente a sua fé. E agora eu peço aqui ao Espírito Santo, diante das testemunhas, que me ajude, Então, nós vimos ali Caleb e Josué recebendo bênçãos, recebendo vitórias da parte de Deus. Mas onde teve início isso? Teve início no livro de Números, onde 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E dentre esses 12 homens estavam Josué e Caleb. E desses 12 homens, 10 voltaram com notícias ruins, 10 voltaram com a visão distorcida. Deus já tinha falado que daria a terra, mas as pessoas, esses 10, foram e voltaram, mesmo assim com a visão distorcida. Vamos estar lendo aqui. Ao cabo de 40 dias, eles tinham ido 40 dias para espiar a terra de Canaã. Ao cabo de 40 dias, está ali em Números 13, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra.
Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. O fruto da terra fala que um ramo de vide com um cacho de uvas, quais trouxeram 2 homens, uma vara, como também romãs e figos. Era tudo maravilhoso, tudo muito grande, tudo muito apetitoso. Deram-lhes conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, Calebe, ele faz calar o povo e fala: ei, o Senhor nos deu aquela terra, é promessa do Senhor, subamos e a possuamos. Mas aqueles outros 10, eles tentando colocar uma pá de cal, muitas das vezes, pessoas tentarão colocar uma pá de cal naquilo que Deus colocou no seu coração, da visão que Deus te deu. Mas persevere, continue firme. Não há nada que possa atrapalhar os planos e projetos de Deus sobre a sua vida, a não ser você mesmo. Se você não quiser, não tem como os planos do Senhor se cumprirem em suas vidas. Mas nem homem, nem principado, nem demônio, nada, nem circunstâncias, nada pode parar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Por isso, não se prostre, levanta-te, tenha bom ânimo, e o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Então, Calebe fala da promessa de Deus e essas pessoas falam dos problemas. Muitas das vezes, não é assim nas nossas vidas? Pessoas são levantadas pelo inferno para nos mostrar apenas aquilo que não deu certo, aquilo que é dificultoso, aquilo que vai trazer dor, aquilo que vai gerar um esforço. Mas o Senhor, Ele levanta homens e mulheres da parte dEle, como levantou Josué e Calebe, para te lembrar que o que Deus prometeu, Ele cumpre. E é interessante que esses mesmos 10, eles falam assim: vimos ali gigante e éramos aos nossos olhos como gafanhotos perto dos gigantes. É interessante que essa visão, quem falou que eles eram como gafanhotos? Os gigantes? Não. Eles mesmos tinham uma visão distorcida de quem eles eram. Eles esqueceram que ele era o povo escolhido de Deus. Eles esqueceram das vitórias que Deus tinha dado a eles durante toda a sua existência. Durante toda a existência do povo de Deus, o Senhor sempre deu vitória. Algumas vezes teve que exortar, algumas vezes teve que punir, mas o Senhor sempre deu vitória. O Senhor sempre abençoou o seu povo. E eles então começam a falar que nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e falavam assim: e também éramos aos olhos deles como gafanhotos, coisa que o texto não fala. Que nós possamos tomar nossa posse de filhos e filhas de Deus, e que possamos, em nome de Jesus, como Josué e Calebe, tomarmos posse das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, tomarmos posse
da nossa condição de filhos e filhas amados do Pai. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao meu coração, e que você, se puder, compartilhe essa palavra com alguém, em nome de Jesus. Eu tenho certeza de que, se a pessoa quiser ouvir a voz de Deus, esse pequeno instrumento, esse pequeno vídeo, será instrumento na vida dessa pessoa. Obrigado a você que chegou até o final, né? Se você chegou até o final, eu digo sempre, se você chegou até o final é porque você é parceiro. Porque só mesmo homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus, só mesmo homens e mulheres levantados por Deus para nos ajudar nesse pequeno projeto, mas maravilhoso. Eu falo com você, meu irmão, minha irmã, não há peso nenhum em estar nesse projeto Sábado com o Pai, que todos os sábados tem uma pregação às 6 da manhã, e de vez em quando, quase todos os dias, né, variando um pouquinho, traz uma devocional, um toque de vida abundante. Não é com peso, é com muita alegria que compartilho com você a palavra. Que Deus nos dê espírito de ousadia, porque o nosso Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia, mas sim de poder, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.